Olá, estamos aqui para mais uma exposição doutrinária da Casa da Paz, Allan Kardec, de Santa Vitória do Palmar. Que tenhamos a presença amiga dos benfeitores espirituais a inspirar-nos boas resoluções, boas reflexões acerca do tema da exposição de hoje, que é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Neste capítulo, Kardec nos traz uma passagem do Evangelho de Lucas sobre o tema Conhece-se a árvore pelos frutos. Então, no item 1, diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo de que está cheio o coração. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. Esse ensinamento nos traz uma grande reflexão. Precisamos pensar muito seriamente sobre essa questão da árvore e dos frutos que cada árvore dá. A árvore somos nós, né? E os frutos, as nossas ações. Então, assim como nós, mulheres e homens encarnados, somos identificados pelas nossas obras, pelas nossas ações, aqueles que falam em nome de Jesus também o são, sejam eles encarnados ou desencarnados. E hoje vamos abordar nesta nossa reflexão o objeto de estudo deste capítulo, que são os falsos profetas, os falsos espíritos que tentam nos iludir com suas falsas mensagens. Por isso nós, espíritas, devemos estudar muito e sermos fiéis aos princípios doutrinários. Seja qual for a tarefa que estejamos desempenhando no movimento espírita, sejamos médiuns mais ou menos ostensivos ou não, a mediunidade é algo muito sério, porque nós estamos trabalhando com espíritos e que muitos de nós não enxergam, mas eles estão aí por toda parte e não adianta nós dizermos que não acreditamos, né? Eu não acredito. Não importa. Acreditando ou não, os espíritos estão em todos os lugares e nos influenciam. Sabem das nossas fraquezas. No Livro dos Espíritos, na questão 459, que trata dessa influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, ao serem questionados, os bons espíritos, quando eles foram questionados se os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos, nos respondem: muito mais do que imagineis, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Daí o cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, o cuidado que devemos ter com a nossa vida, com a forma como vivemos, com os lugares que frequentamos, com a nossa conduta dentro e fora de casa, né? Com a forma como tratamos as pessoas que vivem conosco, com as atitudes diárias e principalmente com as nossas intenções, pois elas revelam o que trazemos na alma. É muito importante também que estejamos atentos às nossas vibrações. Se entrarmos numa faixa vibracional negativa, atraímos espíritos que se afinam vibracionalmente conosco e que tenham os mesmos sentimentos. Se nutrimos vícios, também atraímos para perto de nós espíritos que ainda não se desprenderam desses mesmos vícios e estão ali a nos influenciarem, a cada vez mais nos enterrarmos naqueles vícios. Por isso, nossas companhias invisíveis irão depender muito
dos lugares que frequentamos, das nossas conversas com familiares, conhecidos, colegas de trabalho, amigos. Dependendo do padrão dessas conversas, do nível dessas conversas, poderemos estar atraindo boas ou más companhias invisíveis. Portanto, precisamos estar vigilantes e nos policiarmos diariamente, o que não é tarefa fácil, com certeza não é. Não somos máquinas programadas para emitir comportamentos, condutas adequadas a cada situação. Somos humanos e muitas vezes não conseguimos controlar as nossas emoções. E em outras ocasiões podemos estar mais fragilizados, mais sensíveis, enfim, passando por momentos difíceis. Mas vale lembrar que todos nós queremos atrair boas energias da espiritualidade superior, queremos estar sob a proteção divina através dos nossos espíritos protetores. Porém, muitas vezes nos esquecemos de que somos nós os responsáveis por isso. Que essa atração estará de acordo com as vibrações que emitimos e, principalmente, receberemos na medida exata do que conquistamos e do que merecemos. E a atração se dá por afinidade, por semelhança de gostos, de interesses, de sentimentos, por semelhança de propósitos, pontos de vista, enfim. E assim como a transmissão de bactérias, por exemplo, pode acontecer através de fissuras, de ferimentos na nossa pele, a influência espiritual negativa pode se dar por meio de brechas que abrimos com a nossa má conduta, com os nossos propósitos indignos, não muito dignos, vamos dizer assim, com as nossas ideias pré-concebidas, preconceituosas, maledicentes, com os nossos pensamentos desequilibrados, desajustados com as leis naturais. E este capítulo se dirige a toda a humanidade, mas principalmente a nós, espíritas. Nos itens 6 e 7, Kardec nos traz uma passagem do Evangelho de João e nos explica essa passagem, no trecho intitulado Não acrediteis em todos os espíritos. No item 6 diz o seguinte: Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, e aí no item 7 Kardec nos explica. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não peçais ao espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. O espiritismo não produz milagres nem prodígios, nem nos dá predições. Assim como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis físicas, são leis da natureza. Mas só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. A ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, desvenda o véu de muitos mistérios. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontram entre os desencarnados
que é a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erradicidade, através da desencarnação, lógico, e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, disfarçados pela máscara com que se cobrem, tornar suas ideias aceitáveis, frequentemente as mais extravagantes e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles atuavam com menos ostentação, menos pompa, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. Tem muitos que em diversas épocas, mas ainda hoje, né, também se passaram por enviados de Deus. O Espiritismo dá os meios de pô-los à prova, ao indicar as características pelas quais se conhecem os bons espíritos. Por isso nós, espíritas, precisamos ter muito bom senso, cautela e muito estudo para reconhecermos esses bons espíritos aos quais essas características nos mostram. Características sempre morais e nunca materiais. É para distinguir entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, se aplicar estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Então, porque por nós sermos espíritas e por estarmos engajados nos trabalhos de uma casa espírita, não é por isso que vamos ter sempre uma assistência material e espiritual, porque a casa espírita ela nos dá essa assistência material e espiritual, nos dá o esclarecimento através do estudo, das exposições doutrinárias. Não é porque estamos nesse trabalho de amparo aos que sofrem, através do atendimento fraterno, através dos passes, dos trabalhos mediúnicos, enfim, não é porque somos espíritas e estamos atuando ativamente no movimento espírita pelo bem do próximo, trabalhando numa casa espírita, que estamos imunes ao engodo e à influência maléfica de espíritos inferiores e mal intencionados, que irão estimular em nós o orgulho, a vaidade, o melindre, a intolerância, a irritação, acentuando ainda mais essas imperfeições em nós, nos impedindo de percebê-las para combatê-las em nós mesmos. Não é o espiritismo que nos torna imunes ao assédio dos espíritos mal intencionados e falsos, mas a nossa conduta reta, a nossa autoridade moral, nossa postura ética, dentro e fora da casa espírita, a nossa vibração mental e espiritual, o combate diário às imperfeições de nossa natureza humana, a luta que travamos todos os dias para nos tornarmos pessoas melhores e sermos úteis aos outros, valorizando mais os tesouros da alma do que os bens da terra, que são transitórios. E não estamos falando aqui em perfeição, lógico, é óbvio que não, mas em esforço mesmo, de darmos o nosso melhor nessa direção. Aí sim, podemos dizer que estamos construindo em torno de nós a barreira protetora à má influência. Nós somos os responsáveis por aqueles que cativamos ou atraímos para perto de nós.
seja encarnado ou desencarnado. Não é porque não podemos ver que os espíritos não estejam perto de nós e muitas vezes nos influenciando e nos induzindo. Então, meus irmãos espíritas, estejamos sempre muito atentos e vigilantes para não darmos acesso aos espíritos mal intencionados que querem nos confundir e atrapalhar nossos trabalhos na casa espírita. Resistamos com energia quando pensamentos de crítica, de raiva, de indignação se apossar de nós. Não só dentro da casa espírita, mas fora dela também. Porque não é só o que fazemos dentro da casa espírita que conta, mas a nossa atitude lá fora, na nossa vida diária. Não nos deixemos escravizar pelos pensamentos infelizes, pelos maus sentimentos, pelos vícios. Só seremos verdadeiramente livres quando pudermos dominar nossos pensamentos, sentimentos e vícios. E aí sim, estaremos servindo de bons instrumentos ao movimento espírita. Serviremos de ponte segura ao intercâmbio com o mundo espiritual, impedindo que os falsos espíritos desvirtuem a pureza do trabalho mediúnico, a pureza dos trabalhos, de todos os trabalhos dentro da casa espírita. Pois os fenômenos mediúnicos por si só não nos confirmam a natureza boa ou má dos espíritos. Por isso, é muito difícil termos a certeza da veracidade ou do embuste nas manifestações mediúnicas, e nem a natureza dos espíritos que nos cercam no dia a dia ou durante um trabalho mediúnico. Kardec nos esclarece sobre isso nesse item 7, né? Com relação a essa leitura que eu acabei de fazer sobre os fenômenos do espírito, que estão longe de confirmarem a natureza dos espíritos. E assim nós também seremos julgados, né? De acordo com as nossas obras, seremos julgados. A boa árvore se reconhece pelos seus frutos. E nós também seremos julgados dessa forma, uma vez que as nossas ações nos revelam. Então, que Jesus seja presença constante em nossas vidas, a nos inspirar boas resoluções e a darmos testemunhos de seus ensinamentos.